Então, sobre esse caso da Prioli, vocês lembram que quando ela começou na CNN, ela fez um baita de um show, porque ela fez um debate com como é o nome dele? O Tomé Abduch, e falou que ela sofreu machismo dele e do Gotino, que era o apresentador do debate na época, um papelão, assim. E, cara, uma das coisas que vocês nunca vão me ver fazer é se fazer de vítima. Principalmente com essa carta do machismo, do sexismo. Esse, então, de, nossa, estou sendo discriminada pela alta elite de São Paulo porque eu não tenho dinheiro de família. A pessoa tem tudo que 1% do mundo, não é do Brasil, do mundo tem. Ela é bonita, ela é rica, não é de classe média, né? Ela veio de classe média, mas hoje ela não é classe média. Ela tem fama. O que mais ela quer? E assim, às vezes eu vejo conteúdos de outras mulheres em ambientes diversos, né? Mas eu acompanho muito economia e política. E quando a pessoa entra nessa vibe, que eu não tô entrando no mérito se a pessoa tá certa ou errada, tá? Quando ela tá reclamando de hate, que a pessoa foi lá e criticou. Mas jogar isso na conta do machismo, cara, eu acho isso, assim, uma coisa de loser, assim, de perdedor, sabe? Quantas vezes vocês já viram eu sendo cancelada aqui na internet por motivos diversos também? Hate pra caramba, um monte de gente vindo me encher o saco. Nunca eu usei essa carta do machismo. Nunca. Absolutamente nunca. E olha que eu tô na internet desde 2013, que eu sou mais conhecida desde 2015. Então, assim, quase 10 anos eu nunca falei, isso aqui é porque eu sou mulher. E vivi me perguntando sobre isso, né? Como que eu fiz nesses 21, quase 22 anos de carreira. Eu faço 22 anos no fim do ano de carreira. Como que eu fiz pra me destacar no mercado majoritariamente masculino? Vocês acham que foi fazendo mimimi? O problema é que hoje em dia isso dá muito crédito, muito mais do que era antigamente, 20, 30 anos atrás. Esse mimimi não comprava nada, não chegava em lugar nenhum, mas hoje chega. Porque as pessoas não querem disputar mais quem é o melhor, quer disputar quem é a mais vítima. Quantas cartas você tem que te fazem mais vítima? Então, dependendo da sua estrutura familiar, de onde você veio, se tem mais dinheiro, menos dinheiro, etc. A pessoa não luta para, independentemente das suas condições, algumas mais difíceis, outras mais fáceis, de conseguir chegar mais longe e comparar com ela mesma, né? Não ficar se comparando com os outros. Não, a pessoa não quer ser heroína ou herói da própria história, quer ser vítima, porque vítima vende. Ai, que papo chato. E sem contar que quando você se faz de vítima, né? Quando você diz que, por exemplo, eu fui demitida por causa de machismo, eu fui demitido por causa de racismo, eu fui demitido por causa de homofobia, tá? E não foi por isso, foi porque você não foi bem, porque você não entregou, porque sua performance foi ruim. Então, assim, eu não tô dizendo que não existem esses casos de machismo, racismo, homofobia, etc. Existem, mas eu poderia arriscar dizer que é a minoria. A maioria é por performance. Só que aí fica fácil, né? Porque você não precisa ganhar a discussão. Basta você levantar a cartinha ali do machismo, do racismo, da homofobia, pronto, tá resolvido. Você não precisa olhar pra você mesmo e entender qual é o problema. E isso deixou a sociedade completamente doente, insuportável e mais segregada e não menos. Com mais discriminação e não menos. E nesse tema da grana, de ser discriminada porque veio de classe média, hoje é rica. Muito rica, mas veio de classe média, ser discriminada. Eu convivo com muita gente com muito dinheiro por conta da natureza do meu trabalho de gestão de patrimônio. Então eu convivo com gente com muito dinheiro. Quando eu falo de muito dinheiro mesmo, tá? Muito dinheiro mesmo. Muito mais do que essa galera do Instagram tenta vender pra vocês quando eles ostentam pra mostrar que ganham dinheiro. E são normalmente pessoas extremamente educadas, extremamente simples. Os meus clientes com mais dinheiro são pessoas que dá pra você sentar e conversar e bater papo sobre coisas normais, sabe? Ela tem um padrão de vida e ela tá acostumada com coisas diferentes do que 99,9%. Mas isso é uma coisa que é natural pra ela, então ela não precisa provar nada. E é uma pessoa com visões de mundo que você consegue conversar numa boa. De novo, significa que não tenha gente, o chamado old money,
que já tem dinheiro, muito dinheiro, de família, etc., que não vai ter esse preconceito com as pessoas emergentes, os novos ricos. Vai, mas eu também arrisco dizer que é a minoria, principalmente porque não é sobre a grana. Há quanto tempo você tem a grana e da onde a grana veio. É a sua postura. Se você tem postura de old money, então você não tinha dinheiro e você ganhou dinheiro, mas você continua... Mas você mantém uma postura de old money, não de emergente, deslumbrado, não uma postura janja. Acho que dá para entender o que eu tô falando aqui. É completamente diferente. O que eles não querem é gente deslumbrada, que fala gritando, que enche o saco, que é meio maluca. Isso ninguém aguenta, mas isso não é uma questão só de grana, né? De a pessoa que tem grana desde sempre ou não. É uma questão de postura para a vida. E daí eu dou o meu caso como exemplo. Então eu não vim de família rica, eu vim de família de classe média também. Meu pai quebrou quando eu tinha 13 anos, tive que começar a trabalhar com 15 anos. Se eu quisesse conseguir qualquer coisinha, uma camiseta, uma regatinha, uma coisinha mais bonitinha que as minhas amigas usassem, eu tinha que trabalhar. E comecei a trabalhar com 15 anos fazendo bico depois da escola. Entrei na faculdade com 17 anos e aí no segundo semestre da faculdade, já aos 18 anos, eu comecei meu primeiro trabalho no mercado financeiro no Citibank, como assistente recepcionista. Então, assim, eu também construí tudo sozinha. E hoje eu faço gestão de patrimônio e captação de recursos muito pelo Instagram, por conta da minha presença no digital, no Brasil e no mundo, né? A gente tem clientes em mais de 40 países. Eu acho que já estamos nos 45 países. Você acha que as pessoas que eu atendo famílias com 200, 400, 500 milhões, 1 bilhão de patrimônio, você acha que eles ficam perguntando se eu ganhei dinheiro já mais velha, se eu sou rica de família? Não é por aí. Assim, vamos lembrar, né, gente? O bolso é uma coisa que dói muito nas pessoas. Você lida com situações delicadas, situações peculiares de família, você olha a pessoa como um todo, né? O trabalho de um family office é olhar o cliente de forma globalizada. O que ele tem no Brasil, o que ele tem no exterior, a parte líquida, a parte mobilizada, sucessão, filhos, família, problemas, processos, problemas familiares, gente que não se dá bem na família, filhos que não conversam, filhos especiais que precisam de tutores, é muito complexo. Vocês acham mesmo que se essas pessoas tivessem, a maioria, né, preconceito, elas iriam deixar o recurso delas na mão de uma pessoa como eu, que vim de baixo? Não é meio esquisito isso? Não faz sentido. Não faz sentido. Aí eu já tô me perguntando, mas Renata, você acha então que não existe machismo, homofobia, racismo ou preconceito por você não ser old money? Claro que existe, mas de novo, arrisco que seja a minoria. E se você se colocar em posição de vítima sempre, você já perdeu. Se você se nortear por isso, você já perdeu. E é um papo muito chato, é um papo que não agrega para ninguém. Então, se você se baseia, se norteia por coisas que acontecem na minoria e tenta se fazer de vítima o tempo todo, com o objetivo de tentar transferir para um terceiro a responsabilidade de algo que você fez, que você não foi bem, você não teve a performance, ou a pessoa não gostou de você porque você é chata mesmo, tipo a Prioli, que é chata pra cacete. Então, assim, é muito fácil fazer essas coisas. A dica que eu dou pra vocês é sempre sejam fortes, porque gente fraca ninguém merece. Gente, acabaram de me mandar, me marcar num conteúdo aqui de uma... Como chama aquela moça? Rebeca, alguma coisa assim. Enfim, falando de uma fala minha, um jornalista fez uma matéria dizendo que eu falei de quando eu vim da Vila Mangaló, comecei a namorar o Thiago, comecei a frequentar a elite paulistana e me senti um peixe fora d'água. Me senti muito menosprezada por algumas pessoas, né? E eu falei sobre isso no Platitude, num episódio sobre vergonha, que tá muito legal. É o último que a gente soltou. Eu falo também da história de uma antiga júnior, advogada júnior minha, e dessa coisa de você ser excluído, porque você não estudou nas mesmas escolas, as famílias não se conhecem, você não tem tanto dinheiro para frequentar os mesmos lugares, uma situação com a qual muita gente se identifica. E a Mana, assim, ela tá tão louca que ela falou de machismo, que foi uma coisa que eu nem citei nesse episódio, quer dizer, ela não viu o episódio. Que não me surpreende, porque curiosamente eu citei essa mulher num outro Platitudes para dizer o quê? Que ela foi a mulher que foi debater
com um cara de esquerda, também num podcast, e eles estavam falando sobre Hamilton. E ela ali, confrontada, e ela cita a fonte dela. Qual? O musical do Hamilton. Cara, foi no episódio sobre cinema que eu citei isso. Bom, enfim, aí ela já pode ver 2 episódios de uma vez, numa tacada só. O que ela comentou sem ver e o que eu menciono que ela citou e quis falar sobre um cara que ela também não leu. Ou seja, ela comenta um podcast que ela não viu, ela fala sobre alguém que ela não leu. É uma constante. E aproveitando o ensejo, se tem uma coisa que eu não sou, gata, na minha vida, é vitimista. Porque eu posso ser e ter sido vítima em algumas situações, mas eu de maneira nenhuma me coloco no lugar de quem não tem agência sobre a própria vida. Eu tenho muita agência. Eu, aliás, faço muito com aquilo que me é dado, com aquilo que me foi dado. Eu, inclusive, fiz tanto que hoje em dia, já que você falou que eu faço parte do 1% do mundo, que eu tenho fama e dinheiro, é verdade. Tenho mais, inclusive, do que muita gente dessa elite aí, que nasceu em berço de ouro, embora eu não tenha nascido. Então, assim, a partir do que eu tenho como recurso, eu faço o máximo que dá. E eu falo isso muito para quem me acompanha aqui, da gente trabalhar com o que tem e fazer o máximo possível. Então, vitimista, não. Mas você fica aí reclamando do mundo e tá falando de coisa que não viu, aí é a gente pensar, né? E o machismo não tinha nada a ver com o assunto, mas a gente pode falar de machismo. Inclusive, o meu próximo livro vai ser sobre viés de gênero, usando pesquisa para a gente avaliar a realidade. Não para se colocar no lugar de vítima, não. Para a gente entender quais são os obstáculos e aprender a lidar com eles, a superá-los e alcançar posições de poder para aí sim a gente ter como interferir nas estruturas que orientam, né, as nossas vidas. Mas enfim, se ela não ver nem podcast, ela não vai ler o livro provavelmente. Mas se a gente lançar um musical, talvez ela veja.